Fala pessoal, vocês tinham pedido uma aulinha de sepse, né? Eu não lembro quem foi que pediu, então eu vou dedicar essa daqui para... Vamos começar de novo. Essa aula vai ser dedicada para Gabi. Então, Gabi, sepse, choque séptico está dentro de clínica médica, infectologia. Nossa, coordenação nenhuma com essa mesa aqui. E clínica médica também está dentro de medicina intensiva. Gostaram do logo? Acho que não é da época de vocês isso aqui, né? Bom, vamos lá. De novo, né? A gente vai falar de uma entidade clínica, uma entidade nosológica, né? Então eu vou colocar aqui os 5 parâmetros que a gente sempre vai usar. Então o E, o F, o Q, o D e o T. Bom, eu vou fazendo e vou explicando. Então, E de epidemiologia, F de fisiopatologia, Q de quadro clínico, diagnóstico e tratamento. Algumas coisas a gente vai meio que dar uma juntada, tá? Então, vamos lá. Epidemiologia, vamos dividir em 2 grupos aqui. A gente vai falar do... Aqui, vou pegar esse aqui. Da sepse e do choque séptico. Certo? Então, da sepse tem uma mortalidade... Aqui. Vamos guardar que tem uma mortalidade... É como se fosse um contínuo, né? É como se fosse uma entidade só que com um contínuo de gravidade. Então a sepse vai ter uma mortalidade de mais ou menos 10 a 40%, enquanto o choque séptico, quando evolui para o choque séptico, vai ser maior do que 40% de mortalidade. Indo para a fisiopatologia, né? Qual que é a definição de cada um deles? Então, sepse, ela é definida como uma infecção. Lógico que é um pouco mais complicado que isso, né? Mas disfunção orgânica. Certo? E o choque séptico, ele é a sepse, ou seja, é uma infecção com disfunção orgânica, sepse, mais a necessidade de droga vasoativa, mais o lactato maior que 2. Então, o choque séptico é uma sepse que não respondeu à reposição volêmica, que precisou de droga vasoativa e apresenta um lactato maior que 2. Tem que ter esses critérios. Então, é uma infecção com uma disfunção orgânica que necessita de droga vasoativa e que apresenta lactato maior que 2. Bom, se é uma infecção, a gente precisa ter um foco, né? Achar o foco de infecção e marcadores de disfunção orgânica. Então, o diagnóstico, o quadro clínico e o tratamento, a gente vai falar meio junto, que baseado nisso aqui a gente já consegue derivar qual que é algumas coisas do quadro clínico e tratamento. Então, o que a gente precisa saber para ficar fácil de lembrar? Vamos desenhar um paciente aqui. Opa, vamos desenhar aqui uma cabecinha. Peraí, tá muito feio isso aqui. Vamos lá. Relaxa que eu estou aprendendo a usar o instrumento aqui. Então, vamos fazer aqui uma cabecinha. Né? O paciente está com sepse, então ele está triste. Né? Orelhinha aqui, né? E aqui o cabelinho dele para lembrar um cérebro. Né? Então está aqui o nosso paciente aqui com sepse. Bom, o paciente ele vai ter tórax e o abdômen, está aqui embaixo. O biquinho dele. Não, apaga esse umbiguinho aqui que não vai ter espaço. Então, ele é gordinho. Vamos fazer ele gordinho. Bom, o que ele tem no tórax? No tórax ele tem... não, vamos começar daqui em cima. O que ele tem aqui na cabeça? Ele tem o cérebro. Certo? Ele tem um pulmão. Eleva a qualidade do desenho. Ele tem um coração. Tá bom. Pronto. Então, o que ele tem acima do diafragma? Ele tem o cérebro, pulmão e o coração. Então, o pulmão aqui também. Fica mais ou menos bonitinho. Pronto. Então, mais ou menos. Bom, e aí o que ele tem aqui embaixo? Ele tem o fígado.
Ele tem o fígado. Ele tem, desse lado, o baço. E aqui embaixo, acabaram minhas cores, deixa eu ver. Vou pegar um amarelinho aqui de novo. Aqui para lembrar da bexiga. Então ele tem a bexiga aqui embaixo. Né? Certo? Então vamos só fechar o desenho aqui. Essa é a barriguinha dele. Né? Então aqui tá as perninhas. Então esse é o nosso paciente. Bom, é importante essa divisão aqui, ó. Que é com isso aqui que a gente vai separar e vai memorizar mais fácil. Então são 3 órgãos em cima: cérebro, pulmão e coração, fígado, baço e o sistema urinário que a gente vai apresentar pela bexiga, mas na verdade são os rins e a bexiga, né? Toda a via urinária, tá? Bom, por que eu estou fazendo isso daqui? Porque o quadro clínico, né, do paciente, quando ele chega com uma infecção, não precisa ser confirmada, pode ser uma infecção presumida, tá? Você não precisa confirmar a infecção quando você pega o paciente no PS, você vai confirmar depois, tá? Uma infecção presumida com uma disfunção orgânica. A gente vai aplicar um instrumento que chama Quick Solfa. E o Quick Solfa vai avaliar 3 parâmetros. Então, ele tem que ser rápido, certo? Ele tem que ser rápido, é quick. Então, ele vai avaliar do sistema nervoso, ele vai avaliar uma alteração do estado mental. Se você percebeu qualquer alteração do estado mental, já é um ponto. Se o paciente tiver uma frequência respiratória maior que 22 insuflações por minuto, já é um ponto para o respiratório. Pro sistema, é uma alteração, uma disfunção orgânica do sistema respiratório. E se tiver uma pressão arterial sistólica menor que 100, é uma alteração do sistema circulatório. Então, só com o exame físico, né, um paciente com uma infecção presumida e uma alteração do estado mental, uma frequência cardíaca maior que 22, ou uma pressão arterial sistólica menor que 100, já é um rastreio para pensar que ele tem uma alta probabilidade de estar com sepse, tá? Então, quando que eu considero que o Quick Solfa positivo? Quando ele tem maior ou igual que 2. Então, uma infecção presumida com uma disfunção orgânica pelo Quick Solfa, posso considerar como um diagnóstico de sepse, tá? Desde que tiver maior ou igual a 2, desses 3. Bom, aí o que eu vou fazer? A gente vai entrar isso no tratamento, mas tem um outro instrumento que a gente precisa saber também, que é depois que a gente pedir os exames, já saiu o resultado dos exames, a gente vai reclassificar para confirmar mesmo se é sepse, tá? Aí a gente vai usar o Solfa mesmo, não é o Quick. O Quick é um rastreio, tá? Ele é só para enquanto ainda não saiu os resultados dos exames, né? Para poder iniciar as medidas, é ele que vai deflagrar o nosso algoritmo. Então o Solfa, a gente vai usar o quê? São os mesmos órgãos. Percebeu que esses 3 aqui do Quick Solfa são os que estão para cima do diafragma? Então põe a mão na sua cabeça aí. Põe a mão, estou pondo aqui também. Põe a mão na cabeça, é o cérebro. Põe a mão no peito, é o pulmão. Mais para baixo, o coração, tá? Então são os 3 a partir de cima. É isso que você vai procurar no Quick Solfa, no seu exame físico. No Solfa, a gente vai avaliar esses 3 sistemas, neurológico, respiratório e cardiovascular, e vai avaliar também gastrointestinal e hepatológico, né? Mas em geral gastrointestinal pelo fígado. A gente vai avaliar o hematológico e imunológico pelo baço, né? E o geniturinário pela bexiga, tá? Isso aqui é só para lembrar, tá? É só uma regrinha para lembrar. Então vamos começar aqui pelo sistema nervoso. Como é que a gente avalia isso no Solfa mesmo? Então, a gente vai usar o escala de Coma, Glasgow Coma Scale, se estiver menor que 15. Então qualquer alteração na escala de Coma de Glasgow menor que 15, que é o máximo, né? Eu considero como uma alteração, vale ponto para o Solfa. O respiratório, aqui já saiu meus exames, então já saiu a minha gasometria. Então aqui eu vou avaliar pela PaO2 dividido pela FiO2. Se isso aqui tiver menor que 400, eu considero como sistema respiratório alterado. E o circulatório. Aqui eu vou usar, em vez da pressão arterial sistólica, eu vou usar a pressão arterial média. Se ele tiver com catéter já o monitor mesmo já me mostra. Senão eu posso calcular, tá? Mas idealmente já monitorado, né? Então se a pressão arterial média estiver menor que 70, porque está alterado. Agora, então são os mesmos 3 sistemas, só que a gente usa outros parâmetros, tá vendo? Agora, então esse é o Quick Solfa, esse é o Solfa. Agora vamos para os abdominais, tá? Que eles dependem de exames laboratoriais. Então, para o sistema gastrointestinal, a gente usa o fígado. Né? Então, qual que é o exame que a gente vai usar para avaliar o fígado? Bilirrubina total. Então, se a bilirrubina total... Não, vamos fazer o contrário? Vou fazer assim, ó. Depois a gente vê esse aqui. Vamos fazer o do baço primeiro.
Então vamos começar com o do baço. Já vão entender por quê. Então, o baço ele vai ser o meu, só para lembrar, né, do sistema hematológico, hematoimunológico, né? Então a gente vai considerar essas plaquetas menor que 150 mil, porque tem alteração tem uma disfunção orgânica hematológica também. Aí o fígado, a gente vai usar as bilirrubinas, que nem eu estava falando. Então a gente vai usar a bilirrubina total. Se tiver menor que 1.2, é porque está alterado também. 2 menorzinho aqui. 1.2. E o sistema geniturinário, né, que é na verdade a função renal, a gente vai usar a creatinina. Tá? Bom, e por que eu pus junto aqui? Justamente porque a creatinina... Opa, desculpa. Está errado esses dois aqui. Então, creatinina maior que 1.2 são coisas que acumulam, né? Se o sistema hepático não está funcionando, ele começa a acumular bilirrubina. Então aumenta fica acima de 1.2. E creatinina também. Começa a acumular creatinina quando o rim não está funcionando direito. Então fica maior que 1.2 também. Tá bom? Então eu coloquei junto aqui porque fica mais fácil de lembrar mesmo. 1.2. Então, se eu vou usar o Quicksolva, é fácil lembrar. Alteração do estado mental, alteração da frequência respiratória e pressão, né? Não tem muito o que inventar, você vai ter que fazer para exame físico, né? Então, o que você tem de ferramenta é isso aí. Opa, o que está acontecendo? Meu Deus, peraí. Beleza. Então, aí o que eu tenho para... Depois que saem os exames, que você consegue fazer uma avaliação mais minuciosa, você usa isso aqui. Qual que é a diferença? Aqui, se está alterado é um ponto. Aqui, se está alterado é um ponto. Aqui, se está alterado é um ponto. Maior ou igual a 2, positivo. O SOFA não é tão simples. Os parâmetros do SOFA são 6, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. E para cada um vai de 0 a 4 pontos. Ou seja, ele vai de um total de 0 a 24. Então, quanto maior a mortalidade, maior a gravidade. Tá? Então, mas se ele estiver fora desses parâmetros, então na verdade não são só esses valores aqui. Então, menor que 400 é 1 ponto, menor que 300 é 2 pontos, menor que 200 é outro, entendeu? Então, ele vai progressivamente aumentando os pontos. Mas se você souber esses aqui, você já sabe que está alterado. A gravidade, depois você olha na tabela, tá? Mas se você decorar esse daqui, você já vai saber se o sistema está alterado ou não. Agora, a gravidade não vale a pena decorar mesmo, é melhor olhar na tabela, tá? Você tem que saber quais são os parâmetros, e aí esse mnemônico aqui do bonequinho acho que fica fácil de lembrar, você pode usar no seu próprio corpo mesmo, né? Põe a mão do lado direito da barriga, é o fígado, do lado esquerdo é o baço, e no meio embaixo é a bexiga. Mesma coisa. 2 pulmão, coração e o cérebro, você vai lembrar dos principais sistemas, né, para lembrar das disfunções orgânicas, tá? Se tiver disfunção orgânica, é choque séptico? Não. Choque tem que ter a necessidade de droga vasoativa, então você já tem que ter tentado tratar antes, né, só com hidratação, não deu certo, você precisou entrar com droga vasoativa. E tem que ter lactato alterado, né? Olha que o lactato não está aqui na disfunção orgânica. Por quê? Porque o lactato ele é um marcador, e aqui vamos voltar para a fisiopatologia, né? De hipoperfusão tecidual, certo? Então ele é um marcador de que é mitocondrial praticamente, né? A gente vai usar ele quando o metabolismo anaeróbico assumiu, né, o metabolismo, é um sinal de que não está chegando oxigênio nos tecidos, né? Então a mitocôndria está tendo que, mostra o sofrimento mitocondrial, então poder estar maior que 2 é um sinal. Então isso aqui resume o nosso diagnóstico e tratamento, tá? Então, qual que é o tratamento? A gente vai lembrar do mnemônico, vamos colocar aqui, mnemônico, claro. Claro. Então, o C é de culturas. O L é de lactato. O A de antibiótico. O R de Ringer. E o O de O2 mais droga vasoativa, se necessário. Tá? Ou então de outros. Tá? Bom, o que tem que saber de cada um? Então, logo que o paciente, você fez o diagnóstico, né, presumido de sepse, você já vai colher cultura mais rápido possível. Ela não pode atrasar o início do antibiótico. Você vai colher o quanto antes na cultura e já pedir os exames. Tá? E não só cultura e lactato, né? Lógico, são 2 exames. Então, repara aqui, são 2 exames, antibiótico, e são 2 medidas
para outras coisas clínicas, né? Então, cultura e lactato. Cultura do quê? Você sempre vai pedir, deixa eu fazer aqui no cantinho. Vamos ver aqui, ó. Então, culturas. Você vai pedir sempre pensando no foco. Então, se é uma infecção de catéter, você vai pedir a cultura da ponta do catéter. Se é uma infecção deixa eu ver, de pele, você pega da pele. Se é do urinário, você pede exame de urina. Mas sempre vai pedir do foco, né, do suspeito e hemoculturas. Sempre, tá? E ela não pode atrasar o início do antibiótico. O lactato, o que você tem que lembrar? O lactato vai ser o seu marcador do tratamento. Então você vai repetir ele de 2 em 2 a 6 em 6 horas, tá? Porque a sua meta, né, de tratamento é que todos os parâmetros normalizem, mas principalmente que o lactato fique menor que 2, né? Lembra que a definição de choque séptico sempre tem que ser menor que 2, então você quer que a meta dele tem que ser menor que 2, ou que ele tenha uma redução de 20%, né, em 2 a 6 horas, tá? Que mais? O antibiótico, né, na verdade. Cadê? O antibiótico, você vai começar empírico e depois você vai fazer específico. Então, empírico, por exemplo, se for de pele, você vai iniciar a oxacilina, né, de amplo espectro para pele. Se for pneumonia, você pode entrar com ceftriaxona mais claritromicina. Ceftriaxona vai pegar pneumococo, vai pegar os agentes típicos, claritromicina vai pegar mais os atípicos. Então, entra para a combinação. Depois que saem as culturas, aí você consegue descalonar. Se for de urina, por exemplo, ceftriaxona é uma boa opção também, né, uma cefalosporina de terceira geração. Depois você achou qual que é o agente na urocultura, aí você vai descalona. Tem um abscesso, tem que drenar o abscesso. Tem um catéter, tem que tirar o catéter, tem que tirar o foco também, tá? Então não é só o antibiótico, tá? Que na verdade o antibiótico vai tratar a infecção. Bom, se é uma infecção com disfunção orgânica, né? Cultura eu vejo a infecção, lactato eu vejo a disfunção orgânica, pensando assim só no tratamento, né? Só na conduta, né? Antibiótico para tratar a infecção e o Ringer e as outras medidas para tratar as disfunções orgânicas. Então o volume é o mais importante. Na primeira hora. Então o Ringer, né, que na verdade é cristalóide, a regra é que seja um cristalóide balanceado. O que é um cristalóide balanceado? Um cristalóide que não tem muito cloro. Né? Então o Ringer é a primeira escolha. Então você vai iniciar um Ringer com 30 ml hora. E a droga vasoativa, importante saber, é que ela é a nora. Né? Então você pode usar também como, se quiser usar aqui, ó, nora. Não, a droga vasoativa, se tiver uma PA menor que 65 PAM, tá? PA média menor que 65. Isso tudo aqui, ó, né, que eu destrinchei aqui do lado, é o pacote de 1 hora. Nossa, tá muito feio, né? Peraí. De novo. Pacote de 1 hora. Então, resumindo, sepse e choque séptico é um espectro, né, do mesmo problema, da mesma doença. Tá? Então, mortalidade, esse espectro ele vai agravando em mortalidade. Só uma infecção sem disfunção orgânica vai ter uma mortalidade menor que 10%. Agora, infecção com disfunção orgânica, mesmo que seja uma infecção presumível, a gente chama de sepse. Tá? Infecção com disfunção orgânica é sepse. E ela tem uma mortalidade de 10% a 40%. Antigamente a gente dividia entre sepse e sepse grave. Hoje não se fala mais nisso. Sepse é sempre grave, porque sempre tem disfunção orgânica. Antes os critérios eram outros. Tá? Os critérios novos são esses daqui, é mais simples, é mais fácil. Choque séptico é uma sepse, ou seja, uma infecção com disfunção orgânica que precisa de droga vasoativa e tem um lactato maior que 2, que é o marcador de hipoperfusão tecidual, que é o principal mecanismo da sepse. E ele tem uma mortalidade maior que 40%. Lógico que isso vai depender dos antecedentes do paciente, do foco, enfim, de um monte de coisa, mas choque séptico tem uma alta mortalidade. De imediato, você vai aplicar paciente com infecção presumida, sinais de disfunção orgânica. Como é que eu vou ver se tem sinal de disfunção orgânica? Você vai avaliar o Quick SOFA, que é alteração do estado mental, frequência respiratória e a pressão arterial sistólica. Passinho, você pega no
Na triagem mesmo, os sinais vitais, você não precisa nem examinar muito. Conversou um pouquinho com o paciente, pegou lá a triagem, você já pega isso aqui. Tem 2 alterados, seja lá quais forem, né? Quicksilver positivo, eu vou tratar como se fosse sepse. Eu vou iniciar as medidas como se fosse sepse. Então, aí eu vou pedir os exames, vou entrar com essas medidas aqui, o pacote de primeira hora, né? E vou recalcular, vou reavaliar, né? Assim que saírem os exames, pelo SOFA. Né? O SOFA vai avaliar os 3 primeiros parâmetros, né? Os 3 primeiros sistemas, né? Nervoso, respiratório e cardiovascular, só que com outros parâmetros. Né? Então aqui eu vou usar gasometria, né? Calcular PaO2, FiO2, escala de Como de Glasgow, pressão arterial média, e para guardar aqui são os do abdômen, são 3 em cima, 3 embaixo do diafragma, fígado, baço e bexiga. Fígado, baço, bexiga, plaqueta, bilirrubina, creatinina. Plaqueta menor que 150 mil, bilirrubina maior que 1.2, creatinina maior que 1.2. Tá? Então, quanto mais desses alterados tiver, mais sistemas, disfunções orgânicas eu tenho, maior a mortalidade. E quanto maior, mais alterado, vai aumentando a pontuação e aí tem que olhar a tabela. As medidas são, a gente vai lembrar pelo claro. Então, claro, é cultura, lactato, antibiótico, Ringer e outros. Né? Outros incluem oxigênio se precisar, então você vai manter o paciente. Lembra que ele está com hipoperfusão. Não adianta, não é para encher o paciente de oxigênio também, tá? Porque hiperóxia também é danosa. Mas você tem que manter o paciente em saturação adequada e uso de droga vasoativa, que é o mais importante. Então, se não respondeu aos 30 ml hora de Ringer, tem que entrar com droga vasoativa, que a escolha para sepse e choque séptico é noradrenalina. Na verdade, ela já é isso aqui que vai definir se é sepse ou não, junto com o lactato maior que 2. Tá? Lembrar de repetir o lactato de 2 em 2 a 6 horas, né? 3 em 3 horas é uma boa média aí. A meta é que o lactato fique menor que 2 entre 2 e 6 horas, ou que caia 20% do inicial. Antibiótico sempre empírico, depois que você sai as culturas, você descalona, Ringer é 30 ml hora, né? E a droga vasoativa, a sua meta é que fique sempre acima com a PA média, né? Acima de 65, tá bom? Bom, ó, lembra que aqui, ó, o critério no Quicksilver é a PA média menor que 70, tá? Na droga vasoativa é 65 o corte, né? Sua meta, né, é que ela fique acima de 65, tá bom? Então é isso aí, espero que... Depois me fala o que vocês acharam do novo modelo, se preferem papel ou assim, tá bom? Tudo é temporário aqui, né? Não quero ter problemas com direitos autorais com isso aqui depois, né? Não sei nem se essa marca ainda existe, mas eu acho que não, né? Mas, enfim. Um beijo, até mais.